Muitas vezes a gente pisa, muitas vezes a gente anda sobre ele, mas a gente não consegue observar, a gente não tira tempo para observar. Mas na verdade a gente precisa dele, assim como nós precisamos de ar para respirarmos todos os dias, né? E estou falando do solo, da nossa terra, né? Então, para isso é necessário a gente adotar um conjunto de práticas, né? Compreendermos, né, o malefício que essas práticas acabam ocasionando à nossa terra. E uma dessas práticas é a queimada, né? Então, na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre os impactos que as queimadas causam ao nosso solo, né? Então, o ideal é que a gente conheça, né, as consequências desse impacto para que a gente evite. Então, vamos dialogar sobre esse impacto, né, do uso das queimadas. As queimadas é um impacto negativo ao meio ambiente, muito praticado aí pelos agricultores, tanto na preparação de solo como na remoção aí de gramíneas, né, na remoção de restos de cultura. Porém, esses agricultores, né, eles não entendem, acabam esquecendo que essa prática é uma prática muito agressiva ao meio ambiente, muito agressiva ao nosso solo, né? Durante uma queimada, por exemplo, não se mata apenas uma geração de animais, né? Se mata uma, duas gerações, porque acaba destruindo todos aqueles animais daquela área, afugentando aqueles animais daquela área, acaba matando, né, e destruindo os ninhos daqueles animais, né, acaba interferindo em toda a biodiversidade daquela área, né, os micro-organismos, toda a vitalidade do solo é destruída com aquela queimada. Então, assim, é uma prática ancestral, porém não é uma prática sustentável do ponto de vista que a gente precisa do nosso solo cada vez mais férteis para a gente estar produzindo nosso alimento, tá podendo gerar renda a partir do nosso alimento, gerando renda a partir da nossa produção. Então o solo ela é mais que tudo para a gente, né? Então o ideal é que a gente evite esse tipo de prática, né? O calor do fogo, por exemplo, acaba interferindo tanto de forma química, quanto biológica, quanto física do solo, né? Aquele solo ali, ele é cheio de micro-organismos, micorrizas, fungos que ajudam na fertilidade da terra, né? Proporcionando boas lavouras. E com o fogo acaba destruindo todos aqueles elementos, né? Alterando toda a microbiota, né? Interferindo na qualidade e fertilidade desse solo. Então não é nada inteligente, né, estarmos ateando fogo em áreas de cultivo, em áreas florestais. O que nós devemos fazer é nos conscientizarmos das consequências, né, e tomarmos mais cuidado em relação aos incêndios, né, acidentais, né, para que não tenha muitas queimadas na nossa região. Então, o ideal é que a gente, né, possa dialogar entre as nossas comunidades, né, possa trazer esse tema às discussões, né, conscientizar aqueles agricultores a qual não tiveram a oportunidade de estar vendo o nosso vídeo aula, né, e estar multiplicando essa informação, né, que não é bom, né, não é nada sustentável estarmos utilizando o fogo como método de preparação de solo, utilizando o fogo para manejos com os cultivos, né? Vamos buscar outras alternativas, né? Tem várias alternativas viáveis, né? A gente pode estar cortando, né, e deixando esse resto de palhada sobre o solo. Isso já vai evitar que as plantas espontâneas elas apareçam com muita frequência. Vamos realizar o plantio direto, a qual a gente não precisa tirar toda a vegetação da área, né, que a gente pode estar manejando essa vegetação. Então a gente pode buscar alternativas, né?
O fogo talvez possa ser uma alternativa barata do ponto de vista econômico, mas é uma atividade custosa para a natureza, né? Uma atividade que gera impactos muitas vezes irreversível. Um solo, por exemplo, queimado, dificilmente ele volta a ser o mesmo, né? Ele volta a ter a mesma fertilidade que ele tinha antes da queimada. Dificilmente esse solo a longo prazo ele vai conseguir, né, potencializar as nossas lavouras, né, a produção de alimento. Então esse solo que foi queimado, talvez até no início do seu manuseio, né, dos manejos com o solo, talvez até que ele consiga produzir alguma coisa, mas a longo prazo, 4, 5 anos depois, ele está, né, totalmente comprometido, né, infértil, improdutivo, talvez correndo risco até de desertificação. Então, na videoaula de hoje, o que eu gostaria muito era de alcançar, né, aqueles agricultores que ainda realizam essa prática e poder conscientizá-los, né? E para você que já não pratica esse tipo de ação, né, que possa conscientizar toda a comunidade e envolver todas as pessoas, né, deixando claro que não é vantajoso realizar queimadas. As queimadas também favorecem aí a erosão, né? Ocasionam muitas vezes lixiviação, né, de nutrientes, aquele solo descoberto, principalmente nas áreas ladeirosas, né? A força das águas acabam removendo toda aquela camada nutritiva, né? Aquelas cinzas que ficaram ali na superfície acabam sendo deslocadas de um local para outro, acabam contaminando, inclusive nascentes, né? Então, assim, a fumaça, né, daquela queimada acaba atrapalhando aí as rodovias, né? Acaba limitando a visibilidade nas rodovias, ocasionando acidentes, né? A fumaça também pode causar aí doenças, né, nos humanos, causar sérios problemas aí de respiração, né, doenças respiratórias, principalmente em crianças, né? Nós temos aí ação, por exemplo, de altas temperaturas daquele solo que ficou descoberto por causa daquela queimada, né? Então, as temperaturas do sol diminui aí ainda mais a água que aquele solo consegue absorver, porque não tem cobertura, né? A existência e a destruição daquela cobertura favorece para as altas temperaturas, diminui aí a infiltração de água, né? A evaporação triplica, a velocidade de evaporação, o pH daquele solo fica alterado, né? Então pode diminuir aí a vida daquele solo e de forma irreversível, né? Tornando aquele solo um solo desertificado, né? Anos seguintes após aquela queimada. Então o ideal é que a gente observe, né? Em alguns casos, né, a queimada ela dificulta todo o trabalho com a lavoura, torna impraticável estar produzindo alimento naquele solo. Por quê? Porque aquela camada de cinzas, aquela camada, restos de carvão, acabam acumulando, né, em camadas grossas, e essas camadas grossas acabam impedindo a infiltração da água, né? E a agricultura ela se torna cada vez mais difícil. Então, nós temos que de imediato avaliarmos o que podemos fazer, né? Tanto para controlar o processo devastador no momento da queimada, quanto depois que ela for, né, controlada, né? O que a gente precisa fazer, né, para colaborar com aquele solo, para que ele se recupere,
de forma mais rápida. O ideal é que a gente corte todos os troncos mortos, né? Toda a madeira morta que está sobre aquela terra, né? E fazermos aí o barramento, né? Fazer a cobertura desse solo com aquele resto de tronco. O ideal é que a gente não corte os troncos ao meio, não divida. Por quê? Porque aqueles troncos vão servir de barreira, né? Para que o vento, que a água não desloque, né? Toda aquela cinza, né? Para as nascentes, né? Que a erosão causada pelas chuvas, o solo estando descoberto, né? Ela pode ser irreversível. Então o ideal é que a gente consiga aí fazer a cobertura daquele solo. Porém é uma prática custosa, né? Em milhares de hectares queimados se torna muito difícil e muito caro do ponto de vista econômico a cobertura dele. Então o ideal é que a gente revolva ele o mínimo possível. Aquele solo ele não está preparado, né, para receber sementes. Aquele solo não está preparado para receber mudas. Então o processo de recuperação daquele solo com mudas, com o plantio de mudas logo em seguida a queimadas, é uma prática não necessária naquele momento, porque o solo ele não quer ser remexido, ele não quer ser revolvido, aquele solo não está preparado para receber aquelas mudas. A alta temperatura, né, que aquele solo está recebendo torna inevitável a vida de uma muda ali. Aquele solo não está preparado. Então o ideal é que a gente remexa o mínimo possível, né? Que a gente altere o mínimo possível da camada superficial daquele solo e que a gente espere para que a placenta ela volte a acontecer, né? A placenta são as gramíneas, são as herbáceas, né? São as colonizadoras. Na primeira camada de 10 centímetros do solo é aonde está presente toda a interação física, química e biológica. E às vezes o fogo acaba destruindo toda essa interação, alterando todos esses componentes, né? Tanto o componente químico, quanto o componente físico, quanto o componente biológico. O fogo altera os elementos químicos, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, né? Altera a composição física, né? Toda aquela camada de matéria orgânica com os elementos que estão sendo mineralizados ali naquele ambiente também é alterado, né? Toda a composição biológica, os micro-organismos, as micorrizas, os fungos são mortos com a temperatura alta do fogo. Então assim, não é nada vantajoso a prática de queimada. A falta de vegetação nativa também causa toda uma extinção, né, e diminuição dos animais daquela área, dos animais que viviam ou que vivem naquela área, porque uns dependem uns dos outros para se alimentar. E isso é chamado de equilíbrio natural. Então, quando acontece a queimada, todo aquele equilíbrio natural ele é quebrado, né? É como se a gente é como se alguém colocasse fogo na nossa casa e a gente não tivesse para onde ir, né? Então, o resultado disso é que muitas espécies acabam morrendo, principalmente aquelas espécies que sobrevivem em áreas que frequentemente estão sendo acometidas por queimadas, né? No Brasil, todo ano é queimado em torno de 15 mil metros quadrados de vegetação nativa, né? E toda a fauna e a flora é comprometida, inclusive levando à extinção de várias espécies. Então, os incêndios florestais, né, ele tem ocasionado aí impactos irreversíveis, né? Tanto no aumento da temperatura do planeta, né, ocasionando aumentando aí o efeito estufa, né? Então nós temos no Nordeste, né, um dos maiores índices de queimadas do nosso país,
Por quê? Porque na região semiárida, entre os meses de outubro a janeiro, nós temos um aumento da temperatura, um ressecamento, né, de toda a folhagem, porque o nosso bioma, ele tem como forma estratégica, né, a perda das folhas para se manter vivo no período de estiagem. Então, há um aumento aí da matéria orgânica superficial do nosso solo, né? E altas temperaturas que em conjunto favorecem muito para ocasionar incêndios, né? Então nós precisamos ter uma atenção maior nesse período de estiagem, para que não venha a acontecer incêndios, né, no nosso entorno, né? Tá sempre atento a esse momento. A recuperação dessas áreas que sofreram, que foram ardidas, foram queimadas, né, vai durar anos. Talvez vegetação, né, com milhares de anos ali sendo preservada, em questão de segundos pode ser destruída com a ação do fogo, né? E isso, para nós que somos pequenos agricultores, se torna ainda mais complicado, porque há uma má distribuição de terras, e quando a gente acaba praticando a atividade, ações que acabam degradando cada vez mais o nosso solo, enfraquecendo esse solo, a gente também vai perder muito, porque os nossos resultados produtivos não serão satisfatórios, a gente não terá a fertilidade daquele solo e a produção vai ser baixa. Então o ideal é que a gente compreenda que a queimada, ela não traz muitas vantagens para o pequeno agricultor, né? O ideal é que a gente prepare o nosso solo de uma outra forma, utilizando outros métodos, outras práticas, né, que possam potencializar a fertilidade e não destruir a fertilidade existente. O fogo, ele não é nem um pouco seletivo. Quando acontece, ele destrói tudo que vem pela frente, né? Então, ele tem participação aí no efeito estufa, né? Ele fica em segundo lugar como um contribuidor para o aumento dos gases de efeito estufa, né? E esse tipo de prática só fica em segundo lugar atrás das emissões aí de poluentes do uso de automotores, né, de carros, né, de veículos, né? A queimada, ela, né, fica em segundo lugar na promoção aí do efeito estufa. Então, o ideal é que a gente evite. Durante a queimada, acontece o quê? Acontece uma intensa liberação de dióxido de carbono, né? E esse dióxido de carbono acaba alterando toda a atmosfera, né? E agravando, né, as mudanças climáticas, o efeito estufa, né, e as mudanças climáticas. Então, toda uma vida, né, quando o fogo acontece, ele acaba destruindo, né, toda uma vida presente no solo, toda uma fauna e flora, né, acaba ocasionando aí agravamento do efeito estufa, acaba ocasionando doenças pulmonares em crianças e adultos, né, acabam ocasionando invisibilidade aí, dificultando o tráfego de veículos, né, ocasionando talvez até acidentes, né, em rodovias devido à fumaça. Então o ideal é que a gente observe como é que podemos minimizar essas ações, minimizar esse tipo de acidente, né? Como nós podemos evitar estar ateando fogo em restos de matéria orgânica. Os restos de matéria orgânica a gente pode acumular ali na lateral, né, das nossas áreas de produção, porque a própria ação da chuva,
né, a ação dos ventos, a ação do sol, ele vai gerar a decomposição. Inclusive os micro-organismos daquele lugar onde a gente colocou aquele resto de cultura vai se multiplicar, vai se envolver e vai se decompor, né? Precisamos ter mais paciência nesse processo de decomposição, né? E evitar o fogo, né? O fogo, os agricultores acabam ateando por falta de informação, né? Não sabe das consequências, né? Da morte da biodiversidade daquele lugar, da morte do solo, dos micro-organismos, né? Então, assim, a gente sabe que a partir do momento que o agricultor ele é conscientizado, ele passa a compreender, né, o que aquela ação causa, né? Esses números de queimadas são reduzidas. Então, o ideal é que a gente tanto sensibilize, né, como possa disseminar informação sobre esses malefícios, para que as queimadas sejam evitadas nas nossas comunidades. Para vocês terem noção, a camada de 10 centímetros de solo é toda comprometida durante uma queimada. Essa primeira camada de 10 centímetros é onde está toda a microbiota, toda a matéria orgânica, né? Toda a vida, né? Todas as mudas que estão nascendo, toda a semente daquela biodiversidade que está ali, daquela interação de plantas, está tudo ali naquela primeira camada. E essa camada é a camada que é destruída durante o fogo. Para você ter noção, durante a queimada, a temperatura daquele solo pode chegar de 450 a 620 graus Celsius. Né? Então, toda aquela interação entre os micro-organismos e o meio ambiente, ela é comprometida, ela é morta, né? Ela é impedida de interagir. E todo o sistema, todo aquele sistema, ele se definha, ele acaba sendo destruído, né? Então, para recuperarmos um solo, o ideal é que a gente não proteja, né? Aconteceu uma queimada acidental. O ideal é que a gente proteja aquela área que foi queimada, né? Que a gente já logo em seguida, as pessoas às vezes querem plantar as mudas, que a gente evite estar plantando as mudas. Aquele solo ele precisa descansar um pouco, né? Ele precisa esfriar, né? Então a gente sempre lembrar que o que a gente precisa fazer em seguida para recuperar um solo que foi queimado é a gente proteger aquele solo contra a erosão. E uma forma eficiente é a gente fazer aí a derrubada daquelas árvores mortas, né, que foram mortas pelo fogo, e deixar aquelas árvores ali sobre o solo, aquela madeira ali, protegendo aquele solo contra a erosão, contra a força da água, contra a força dos ventos, né? Se a gente tiver camada aí de palhagem, né, de palha diversa, de matéria orgânica, que a gente coloque sobre aquele solo, para que a gente proteja aquele solo contra a ação aí dos raios solares, né, para o aquecimento excessivo daquele solo que está descoberto. Então que a gente proteja aquele solo contra altas temperaturas, porque as mudas, se a gente logo em seguida, depois de uma queimada, a gente já entrar com o processo do plantio de mudas, as mudas elas não conseguem se propagar. Por quê? Porque aquele solo não está preparado, aquele solo ele está super aquecido, né? Aquela camada de cinza, aquela camada de carvão que está sobre a terra, acaba dificultando a infiltração dessa água, né? E as mudas elas não conseguem se estabelecer nesse local porque elas estão sozinhas. Então o ideal é que a placenta, aquelas plantas, né, as gramíneas, herbáceas, elas comecem a se estabelecer, né? Ela começa a se estabelecer para que as mudas venham logo após aquela recuperação. Então, quando as mudas começarem a aparecer naquele solo, as mudas de árvores, já é um estímulo de que aquele solo ele já está se recuperando, né? Que a microbiota está voltando aos poucos,
e que aquele solo aos poucos volta a ser colonizado por bactérias, fungos, né, micro-organismos, né, que vão fazer a decomposição da matéria orgânica, que vai novamente alimentar, né, a camada superficial do solo, tornando aquele solo mais fértil. Isso pode durar anos, isso pode durar décadas, para aquele solo voltar a ter vida, a se recuperar. E quando ele mostrar sinais de recuperação, aí a gente pode ajudá-lo a se recuperar mais rápido, introduzindo as mudas de plantas nativas, né? E aí a gente pode estabelecer uma vegetação, né? Trazer de volta os animais para aquela área, né? Todas as aves, os insetos, né? Para estar, né? Retornando ao seu habitat natural. Porque muitas aves, muitos animais, répteis, eles acabam ou sendo extintos durante a queimada ou migrando, né, buscando outro habitat, porque não tem mais alimento ali, não tem mais árvore naquele lugar. Por isso que acontece a extinção de muitas espécies durante as queimadas. Então, aos poucos, aqueles animais, eles vão voltando, vão povoando aquela área, e aquele ecossistema ele vai voltando aos trilhos, né? A interação entre os micro-organismos, né, vai proporcionando que aquele solo ele volte a se recuperar. Então, agricultor, não deixe de praticar um manejo sustentável do seu solo. Vamos evitar as queimadas. As queimadas eles não favorecem nada na nossa vivência, né, com o nosso solo. Vamos evitar, né, vamos nos tornar mais atentos aos focos de incêndios, né, acidentais. Vamos buscar conservar melhor todo aquele ecossistema, buscando a interação entre homem e natureza, uma relação respeitosa, né, harmoniosa entre o homem e a natureza, proporciona muito mais sustentabilidade, muito mais fertilidade do solo, muito mais produção de alimento. E é assim que a gente consegue conviver com o lugar onde a gente habita, né? E o semiárido é um local muito bom de se viver. E a gente precisa evitar esses índices de queimadas e potencializar a fertilidade, né? A fertilidade dos nossos solos. Se você gostou da nossa videoaula, né, compartilha com o vizinho, compartilha com a comunidade, né? E nos acompanha. Nós temos muito a trocar, muito a conversar e muito a dialogar sobre práticas que proporcionam conservação, né? Proporcionam fertilidade e evitar bastante esse tipo de prática, talvez irreversível para o homem do campo, que é as queimadas. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.